Uma boa noite a todas, todos e demais pessoas. Vamos iniciar mais um Conselho Nacional de Entidade Estudantil de Filosofia, no dia 13 de junho, às 19h40. Vamos iniciar com o primeiro ponto de pauta, que é a Filosofia e Sociologia no Congresso Nacional. Nós temos aí duas linhas de frente, temos a sugestão legislativa no Senado, que está sendo analisada pela Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa, e ainda está sob relatoria, né, esperando a relatoria da senadora, professora Dorinha. Então, até o momento, não temos notícia de como é que está o andamento dessa tramitação aí, dessa relatoria. Vou transmitir outro projeto, né, que agora é na Câmara dos Deputados. Lembrando que qualquer pessoa pode entrar, acessar e acompanhar, né, as atualizações, e eu transmiti foi o mesmo. Que é o PL 1466/2026, que está também com a relatoria, né, a relatora Maria do Rosário. Também vocês podem acompanhar o andamento. O prazo de emenda já foi encerrado, né, no dia 3 desse mês. Só um momento que tem gente querendo entrar. Pronto, foi encerrado dia 3 o prazo de emendas, né? A gente até tentou colocar uma emenda, mas parece que não deu certo, porque a disposição, né, de como está escrito, abre interpretação e que pode colocar a filosofia, a sociologia como algo parecido, né? Porque né, no momento de redigir não está claro que são 2 aulas de filosofia e 2 aulas de sociologia semanais. Mas aí a gente vai acompanhar, né, o andamento. E já passamos isso para a relatora, Maria do Rosário, entrei em contato com a assessoria dela, encaminhei o nosso manifesto, e é isso, vamos acompanhar esses dois projetos, um no Senado e outro na Câmara dos Deputados. Aí temos o nosso segundo ponto de pauta, que é a questão das mobilizações estaduais. A gente está fazendo mensalmente a plenária em defesa da filosofia e sociologia, e saiu alguns encaminhamentos. Um deles é que a gente fazer um núcleo estadual para fazer a defesa da filosofia e sociologia nas suas assembleias legislativas, ou seja, entrar em contato com o deputado estadual para acompanhar como é que está a filosofia, a sociologia, dentro da educação, com a Secretaria da Educação. Então, tem esse projeto aí que nós estamos tentando implementar, tem a comunidade SOS Filosofia e Sociologia, no qual esses núcleos são autônomos, né? Podem participar estudantes, professores, pesquisadores. Então, tem essa comunidade, só que não tem a adesão de todos os estados. O único estado que a gente conseguiu algo concreto foi Minas Gerais, que saiu um requerimento para a Secretaria de Educação, no qual exigia, né, a ampliação da carga horária, tanto de filosofia quanto de sociologia. Deixa eu ver qual foi o estado. No Paraná, nós até entramos em contato com a assessoria de um deputado, iríamos até, no mês passado, né, propor um projeto de lei na Assembleia Legislativa, mas o sindicato dos professores de lá decidiu que a gente deveria refletir mais um pouco, então
A resposta foi uma negativa, então entendemos como uma negativa do Sindicato dos Professores lá do Estado do Paraná. Então é isso. Resta a gente agora acompanhar as transmissões em nível nacional, porque estadual, a gente já está em período de eleição, então vai ficar muito corrido, mas se der para conversar urgentemente com os parlamentares estaduais, para fazer algo em torno da filosofia e sociologia, né, para ampliar esse debate nacional em cada estado, então fica aí da organização dos estudantes e dos professores de modo autônomo. A gente tem um facilitador, que é uma comunidade, no qual vocês podem entrar, vocês podem marcar suas reuniões, mas entendemos que já estamos em período de eleição praticamente e que é, pode ser tanto positivo quanto negativo para a gente nessa questão de mobilizar as assembleias legislativas, né? Mas fica aí para a gente acompanhar a próxima plenária para ver como é que vai ficar as deliberações, se teve algum avanço em algum outro estado, mas nessas mobilizações estaduais, temos apenas o Minas Gerais. Aqui em Sergipe, eu conversei com a deputada estadual Linda Brasil, nós é, fizemos uma participação na Assembleia Legislativa, na LESE aqui de Sergipe, no qual foi falado, né, da questão, ela deu apoio a gente, só que não saiu também algo concreto. A diferença é que aqui em Sergipe a gente tem a garantia no ensino integral de 2 horas aulas semanais, em todos os anos, ensino integral. No ensino parcial já é outra história e é onde a gente vai querer ampliar, né? A nossa luta aqui em Sergipe é ampliar a carga horária do ensino parcial. Alguém tem algo a acrescentar dessa questão de mobilizações estaduais para a gente partir para a próxima pauta? Bom, o terceiro ponto de pauta são os novos membros para a gestão. A gente tem a indicação para a direção nacional no cargo de vice-tesoureiro, o Azrael, é estudante lá da Federal de Minas Gerais. Tem a Mariana Redodano, para a diretoria nacional no cargo de vice-secretária da Federal do Maranhão. E temos o Caléu, que está aqui presente, que está sendo indicado para a coordenação do Sul. Então, temos essas indicações, a gente abre para votações. Temos aqui os centros acadêmicos presentes. Por gentileza, levantem as mãos aqueles que apoiam as indicações. Lembrando que somente centros acadêmicos, filiados que estão presentes. Do Maranhão, a federal, a estadual e Universidade de Santa Cruz aprovam a indicação. Então, estão indicados, e digamos que empossados, o Azrael, a Mariana Redondano e o Calel Maia. Eu espero que eu tenha falado o nome correto das pessoas. Agora, o próximo ponto de pauta, eu vou transmitir aqui o regimento. Podem abaixar as mãos, pessoal, que a gente já votou. Vou transmitir. Eu espero que seja bem rápido, né, a nossa discussão em torno do regimento, mas que seja construído de acordo com a base aqui presente. Matheus, você consegue fazer a leitura? Consigo sim. Estão me escutando bem, todo mundo? Boa noite. Então, vamos ao regimento. Qualquer momento, se a gente for
modificar alguma coisa, adicionar alguma coisa, vocês levantam a mão para poder saber. Regimento interno. Conselho Nacional Estudantil de Filosofia, CONEF. Artigo 1º. O presente regimento interno tem por objetivo regulamentar o funcionamento do Conselho Nacional Estudantil de Filosofia, CONEF, estabelecendo normas, procedimentos e critérios para sua organização, deliberação e fiscalização em conformidade com o Estatuto da FENEFIL. Artigo 2. O Conselho Nacional Estudantil de Filosofia, CONEF, é instância deliberativa, consultiva e fiscalizadora, em segunda instância, da FENEFIL, nos termos do Estatuto. Artigo 3. Compõe o CONEF. 1. A ou presidente da FENEFIL, na qualidade de presidente do Conselho. 2. 8 conselheiros titulares da Direção Nacional da FENEFIL. 3. Conselheiros titulares indicados pelas entidades de base filiadas à Federação, com suas respectivas suplentes. 4. Conselheiros titulares filiados à FENEFIL, na ausência de entidade de base, com suas respectivos suplentes. Artigo 4. As entidades de base filiadas deverão indicar formalmente seus ou suas conselheiros, sendo um titular e um suplente, que deverão ser, obrigatoriamente, estudantes filiados à FENEFIL, para exercer a função pelo período de 1 ano ou até a nova indicação formal. Seção 1. A indicação deverá ser realizada por meio de ata, contendo 1. Nome completo da entidade. 2. Nome completo do conselheiro titular e do suplente. 3. Comprovante de matrícula ativa de ambos. 4. Indicação expressa de titularidade e suplência. 5. Data da indicação. 6. Assinatura ou validação da entidade. Seção 2. A ou suplente somente exercerá o direito a voto na ausência do titular. Seção 3. Os conselheiros deverão comprovar no momento do credenciamento matrícula. Continuou? Eu tenho uma sugestão dessa questão da ata, não está constando o contato, né? Só o comprovante de matrícula, data de indicação, Isso. tem que ter o contato, né? Como é que a gente coloca aqui? Nome completo. Nome completo e e-mail? E-mail para contato, pode ser. E endereço de endereço. Gmail. E-mail institucional. Mas será que todo mundo tem e-mail institucional? Essa questão do e-mail institucional tem lá embaixo, que é preferencialmente, porque eu acho que nem todo mundo tem, nem toda universidade tem. Então, pode ser que algum representante seja impossibilitado por causa dessa questão da obrigatoriedade do e-mail institucional. A gente pode prosseguir? Acho que podemos. Seção 3. Os conselheiros deverão comprovar, no momento do credenciamento, matrícula ativa em curso de filosofia e filiação à FENEFIL. Artigo 5. Para conselheiros não vinculados à entidade de base, o credenciamento deverá conter 1. Nome completo de CPF. 2. Comprovação de filiação à FENEFIL. 3. Comprovante de matrícula ativa em curso de filosofia. 4. Documento que comprove representação com data de início e fim. Artigo 6º. A validação do credenciamento será realizada pela Direção Nacional. Pode falar? Aqui, novamente, carece o contato. A gente pode colocar nome completo, CPF e
Vocês não estranham o barulho, que aqui na rua, né, tem Guerra de Buscapé, que é tradicional, então é a única rua que o Ministério Público permite. Tem gente querendo entrar, Mariana. Tá tudo ok, gente? Nome completo, CPF, endereço de e-mail. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Poderia colocar e-mail pessoal. Vamos prosseguir. Artigo Parou no 6º. parágrafo primeiro? Artigo Vou 6º. reler o artigo 6º. A validação do credenciamento será realizada pela Direção Nacional. Seção 1. Poderão ser solicitados documentos complementares. Seção 2. O não envio completo da documentação implicará em deferimento do direito a voto. Desce um pouquinho, por favor. Artigo 7. A lista oficial de conselheiros com direito a voto deverá 1. Ser consolidada previamente. 2. Ser apresentada no início da reunião. 3. Ser registrada em ata. 4. Ser tornada pública junto aos documentos do CONEF. Parágrafo único. Somente poderão votar as conselheiras constantes na lista oficial, sendo nulos os votos fora dessas condições. Artigo 8. Conselheiros deverão constar Conselheiros deverão constar em lista oficial contendo nome completo, endereço de e-mail, entidade ou representação, indicação de titularidade ou suplência, situação de validade com data. Parágrafo único. A lista deverá ser registrada em ata e arquivada. Artigo 9º. As reuniões deverão garantir identificação individual dos participantes, acesso por e-mail institucional ou da entidade, preferencialmente, registro de presença, registro de votação, gravação integral ou ata detalhada. Tem mais alguma coisa? Até aqui tudo bem, pessoal? É momento de sugestão, orientação. A gente está aceitando as sugestões aqui de vocês também. No segundo aqui a gente tem acesso por e-mail institucional da entidade, preferencialmente. Aqui na questão do conselho, o conselheiro pode entrar com o e-mail institucional, preferencialmente, né, ou da entidade. Só que tá meio estranha essa composição aqui. Como está acontecendo aqui, né? Tem o centro acadêmico, o EMA e o Tales de Mileto. Só que tem conselheiros que entrou sem e-mail institucional, né? Mas só que a gente consegue identificar. Se tá tudo ok, a gente pode prosseguir. Peraí, alguém? Peraí. Acesso, acesso por e-mail pessoal do representante ou e-mail da entidade. No lugar do institucional, é melhor deixar do e-mail institucional, pessoal ou da entidade, preferencialmente. Pode ser assim? Porque tem a questão de um e-mail pessoal não ter o nome completo, né? Isso a gente vai precisar orientar os conselheiros a entrar por um e-mail que tenha o nome completo para a gente identificar o conselheiro ou conselheira. Tá bom assim? Vamos prosseguir. Esse é o primeiro. Deixa eu só perguntar.
Estão conseguindo escutar o som no fundo, que eles estão fazendo aquecimento do som que vai estar acabando daqui a pouco, até. Não, tô ouvindo Não tá não. dando isso. É, o Ótimo. parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro. Para a validade das deliberações. 1. Nome completo deverá estar visível na plataforma. 2. Durante votações, os conselheiros deverão ativar a câmera, salvo impossibilidade justificada. 3. A ausência de identificação poderá impedir o voto. Parágrafo segundo. Em caso de dúvida sobre a identidade, 1. Poderá ser solicitada a verificação adicional. 2. O plenário decidirá sobre a validade. 3. Votos sem comprovação serão anulados. Artigo 10. O CONEF será conduzido pela presidência. Artigo 11º. Na ausência da presidência, qualquer membro da diretoria nacional poderá assumir a condução dos trabalhos. Parágrafo único. Na ausência da presidência e dos membros da diretoria nacional, a condução dos trabalhos caberá ao conselheiro ou conselheira de maior idade presente. Artigo 12. Compete à presidência: 1. Convocar e conduzir o CONEF. 2. Definir pauta. 3. Organizar falas. 4. Proclamar resultados. 5. Exercer voto de desempate. 6. Decidir ad referendo em casos urgentes. Parágrafo único. As decisões ad referendo deverão ser submetidas ao CONEF na reunião seguinte. Artigo 13º. O CONEF reunir-se-á: 1. Ordinariamente a cada 3 meses. 2. Extraordinariamente quando necessário. Artigo 14º. A convocação deverá ocorrer com: 1. 30 dias de antecedência para reuniões ordinárias. 2. 3 dias para reuniões extraordinárias. Artigo 15º. O CONEF funcionará preferencialmente de forma online. Artigo 16º. O quórum de instalação será de 1/3 das entidades do último cobrefio. Eu também tenho, não sugestões, mas dizer que 30 dias de antecedência para reuniões ordinárias torna-se insustentável. Acredito que a gente, no Cobrefil, né, que a gente não pode mudar, que aqui é estatuário, no Cobrefil a gente pode sugerir alteração na quantidade de dias, porque 30 dias para ser convocado, talvez 15 dias, 10 dias, com antecedência para reuniões ordinárias e para reuniões extraordinárias o prazo de 3 dias. Mas aqui a gente precisa mudar primeiro no estatuto para tentar implementar no regimento interno. A questão do quórum também a gente precisa conversar no final do ano, lá no Cobrefil, sobre a instalação do quórum, porque está bastante confuso e a gente vai precisar fazer algumas alterações no estatuto, nesse sentido de quórum, de conselheiros, né, porque o estatuto praticamente está sendo como uma experiência, né, de tudo que está funcionando, que não está, pelo menos nesse primeiro ano, para a gente tentar ir reformulando aí no Cobrefil. Alguém tem mais algo a falar sobre isso aqui? Os 30 dias a gente não pode mudar, os 3 dias de reunião extraordinária, aqui só tem no regimento o prazo, no estatuto não tem estabelecido. E o quórum também. A gente pode estar submetendo essa alteração aí no Cobrefil. Pode continuar. Parágrafo 1º. Será conduzido prazo de tolerância de 15 minutos para verificação do quórum. Parágrafo 2º. Não atingindo o quórum dentro do prazo previsto, a sessão poderá iniciar em segunda chamada, com quórum livre, ou ser suspensa, conforme decisão dos conselheiros. Artigo 17º. As deliberações do CONEF serão aprovadas preferencialmente por consenso ou, não sendo possível, por maioria simples dos conselheiros presentes com direito a voto. Artigo 18º. Em caso de empate, a presidência exercerá voto de qualidade. Artigo 19º.
As votações poderão ser: 1. Abertas. 2. Nominais. 3. Eletrônicas. Artigo 20º. Votos irregulares poderão ser anulados por decisão dos conselheiros. Artigo 21º. Pode falar. Eu quero voltar àquela questão lá do consenso. Deixa eu ver aqui. Cadê? As deliberações do CONEF serão aprovadas preferencialmente por consenso, ou não sendo possível por maioria simples dos conselheiros presentes com direito a voto. É que essa questão do consenso, né, tem um impeditivo, porque ainda bem que é preferencialmente aqui, porque se não houvesse consenso, então não existiria deliberação. Então a gente poderia ficar disputando. Então a gente pode manter preferencialmente por consenso, ou retirar preferencialmente por consenso e deliberar por maioria simples dos conselheiros presentes, que ali simplificaria a questão, né, da maioria ter as decisões. O que é que vocês acham? Mantém ou altera? Por maioria simples. Alguém é contrário à retirada do consenso? Bom, ninguém é contrário, pelo menos não se manifestaram, então a gente vai tirar e facilitar. Pronto, a gente pode continuar onde parou, né? Vou voltar ao artigo 20. Artigo 20º. Votos irregulares poderão ser anulados por decisão dos conselheiros. Artigo 21º. Cabe recurso no prazo de 5 dias. Artigo 22º. Impugnações deverão ser feitas no ato. Artigo 23º. Compete ao CONEF: 1. Deliberar em segunda instância sobre as matérias de competência da FNFIL, observadas as disposições estatutárias. 2. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a atuação da Executiva Nacional e dos demais órgãos da FNFIL, garantindo o cumprimento das deliberações do COBREFIL e do Estatuto. 3. Discutir, aprovar e regulamentar os processos de realização do ENEFIL, dos EREFIL e do COBREFIL. 4. Zelar pelo cumprimento do Estatuto, dos regulamentos internos, das resoluções e das demais normas da FNFIL. 5. Propor, aprovar e regulamentar resoluções necessárias à execução e interpretação do Estatuto da FNFIL. 6. Receber, analisar e emitir parecer sobre relatórios de atividades, documentos institucionais e prestações de contas apresentados pelos órgãos da FNFIL. 7. Deliberar sobre a execução orçamentária e o orçamento da política financeira da FNFIL, observados os limites estatutários. 8. Articular e fortalecer a integração entre as entidades de base filiadas, promovendo a unidade organizativa da FNFIL. 9. Deliberar sobre campanhas, posicionamentos políticos, notas públicas e orientações nacionais da FNFIL. 10. Deliberar sobre recursos, impugnações e conflitos em competência entre órgãos da Federação nos termos do Estatuto. 13º, nomear novos representantes da Executiva Nacional ou substituir provisoriamente a Diretoria Nacional em caso de vacância, destituição ou impedimento de funcionamento, até a realização de novo processo seletivo pelo COBREFIL. 14º, deliberar sobre demais matérias que lhe forem atribuídas pelo Estatuto ou pelo COBREFIL. 15º, elaborar, discutir, aprovar e alterar os regimentos internos dos órgãos da FNFIL nos termos do Estatuto. 16º, homologar o calendário eleitoral de delegados elaborado pela Diretoria Nacional. Artigo 24º,
Conselheiros que faltarem a 13 reuniões consecutivas do CONEF. Deixa eu pôr para carregar rapidinho. Artigo 24º. Conselheiros que faltarem a 13 reuniões consecutivas no CONEF perderão o direito a voto. Parágrafo único. A entidade poderá indicar novos conselheiros para substituição. Artigo 25º. Todas as reuniões deverão ser registradas em ata ou gravadas. Artigo 26º. As atas deverão ser submetidas à aprovação na reunião subsequente, com registro de eventuais correções. Artigo 27º. As atas deverão ser publicadas em até 10 dias após a realização da reunião. Artigo 28º. Este regimento cumprimenta o Estatuto da FENEFIL. Artigo 29º. Os casos omissos serão resolvidos pelo CONEF. E artigo 30. Esse regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo CONEF. Conserta só o artigo 29, que aparece na 39. Perfeito. Obrigado, Matheus, pela leitura. A gente tem alguma divergência sobre o regimento, antes da gente colocar em votação? Bom, na ausência de manifestação em torno de divergência, a gente coloca em votação o regimento interno do Conselho Nacional Estudantil de Filosofia. Por gentileza, as entidades presentes levantem as mãos para a aprovação. Centro Acadêmico Tales de Mileto, Centro Acadêmico da UFMA, Centro Acadêmico da UEMA, do Maranhão. Podem conferir aqui as entidades presentes. Então, aprovado o regimento interno do Estatuto, o regimento interno do CONEF. Então, no próximo CONEF, já vamos colocar em ação o regimento, além do Estatuto. Está muito calor aqui, viu, gente? Então, as entidades aqui que ainda não submeteram sua ata, indicando os conselheiros com e-mail para receberem as prestações de contas, as convocações por e-mail. Então, por gentileza, quem não compôs ainda sua ata, entregue para a gente da direção nacional, para a gente estar organizando aí os conselheiros. Próximo ponto de pauta. Deixa eu finalizar aqui. Sobre o Erefil. Eu gostaria de passar a palavra para o Matheus para falar sobre o Erefil do Nordeste. Boa noite, pessoal. Vocês estão? Sobre o Erefil Nordeste, a gente tem algumas coisas para poder passar para o pessoal. Primeiramente, a gente vai fazer a prestação de contas, né? Como tá as inscrições até o momento. Atualmente, a gente está com 73 inscrições. A gente está com caixa atual no valor de R$ 2.835. E aí, atualmente, a gente está com isso, 73 inscrições e R$ 2.835 para o evento que vai acontecer em agosto, lá em Feira de Santana. Avisar também as entidades presentes, né, que as submissões elas estão abertas até o final do mês, então, quem ainda não organizou sua caravana ou pretende participar, não precisa necessariamente ser do Nordeste, pode ser de alguma outra região também, podem estar participando com a gente nesse evento. Se não me engano, ainda a gente tem abertas inscrições para apresentação de trabalho no modo remoto.
Então, aqueles que pretendem apresentar trabalho no nosso Encontro Regional Nordeste também podem estar optando por fazer esse tipo de inscrição. Basicamente, esses são os avisos mais centrais. O evento vai ocorrer em Feira de Santana, né, lá na universidade mesmo. Universidade estadual ou federal? Acho que estadual. Feira de Santana, estadual. eu sempre acho que é federal. É, temos alojamento e é questão dos alojamentos. Eu não sei se vocês já olharam no nosso site. Nossa, vai falar. Não sei se vocês já olharam no nosso site sobre o evento. A gente tá tendo algumas dúvidas do pessoal, como que está estabelecido esse alojamento. A gente tem inscrições sem alojamento, sem alimentação, e inscrições com alojamento e com alimentação. O alojamento é o alojamento que eu acho que a maioria daqui já participou de algum congresso na vida. É um local para a gente colocar nossa barraca e poder acampar com segurança e ter um local para poder tomar banho e participar de toda a programação. Enquanto a alimentação, a gente está resolvendo se a alimentação vai ser própria da própria universidade ou se a gente vai fazer uma alimentação por fora. Mas aqueles e aquelas que decidirem ficar com as inscrições com alojamento e com alimentação, a gente já está vendo isso tudo. Então, o alojamento é um alojamento para poder acampar com barraca. E aqueles que quiserem participar sem alojamento ou sem alimentação, aí são as pessoas que também podem decidir ficar em um Airbnb, pousada, algum outro tipo de lugar possível. No caso, seria também, por exemplo, o pessoal daqui da UESC. O pessoal do PIBID, normalmente, eles conseguem verba para esse tipo de questão, poder pagar um hostel, algo do tipo. Enfim, como aviso final, a gente, eu, né, como representante nordeste aqui do evento, peço àqueles e aquelas centros acadêmicos que estão participando que entrem em contato com a gente para a gente poder ajudar no modo possível. Por exemplo, estão com problema em caravana, estão com problema em ônibus, precisam de alguma documentação, alguma reunião para poder falar sobre o evento. Tanto eu, como representante do evento Nordeste, tanto o Vinícius, né, como nosso representante da FNFIO, a gente pode estar entrando em contato, marcando essas reuniões, para a gente estar falando sobre o evento e apresentando o evento para as universidades, para as caravanas e conseguir, da melhor forma possível, resolver esses impasses, seja de ônibus, seja de logística. Esses ônibus podem ser da própria universidade, esses ônibus podem ser da própria cidade, da prefeitura, dos sindicatos, enfim. E aí cabe a cada um entrar em contato com a gente para a gente poder ver em quais caminhos na cidade de vocês, na universidade de vocês, a gente pode tentar viabilizar tanto esse ônibus ou esse transporte, é uma verba no nosso famoso livro de ouro para poder custear o valor das inscrições. E aí a gente pede que as entidades que queiram participar do nosso encontro presencial entrem em contato com a gente para a gente poder solucionar as questões que forem aparecendo. Lembrando novamente, as inscrições para submissões estão abertas até o final do mês. A gente aguarda a inscrição de vocês, tanto presencial como remotamente, caso queiram participar e apresentar seus trabalhos. E é isso, eu acho que não faltou nenhuma questão. Enfim, passa a palavra para a próxima região. Se tiverem dúvida, esse é o momento. Eu vou falar pelo Sul, o Erefil Sul, 10º Erefil, que tinha uma comissão organizadora de 2 estudantes, se eu não estiver enganado, nessa organização. Só que, por questões pessoais, as pessoas não conseguiram continuar na comissão organizadora e ficou a questão da executiva nacional, né, tentar, mesmo assim, levar o evento à concretização. Então, está do dia 21 ao dia 24 de julho, a realização do 10º Erefil do Sul. Temos algumas submissões, são poucas, inscrições também são poucas, então a gente pode estar ouvindo aqui sugestões aí da galera do Sul, se tiver alguém do Sul aqui, sobre a questão do Erefil Sul, e a gente pode deliberar em torno desse Erefil. Se for para manter o Erefil Sul nessa data,
como tá tendo um esvaziamento no sentido de programação, eu e Matheus estavam pensando, né, na realização do primeiro encontro nacional de estudantes EAD de filosofia, a gente tentar fazer junto com o Erefil Sul. Mas aí tem que ver a logística, se a gente consegue mãos para trabalhar, né? Monitor, essa questão de evento acadêmico que sempre precisa, de um mediador, de uma pessoa para abrir a sala, fazer a gravação. Então, a gente pode estar deliberando em torno disso aqui também, se a gente consegue realizar juntos, tanto o primeiro encontro nacional de estudantes de EAD em filosofia, quanto o 10º Erefil, para ver se a gente consegue pelo menos uma programação mais robusta nesse sentido. O que é que vocês acham? Eita, ninguém acha nada. Enfim, só para A gente complementar pode o tentar, Vinícius, a gente pode tentar realizar os dois juntos, ou não vai ser uma boa. É um momento de sugestões para ajudar a gente na organização, né? isso, como o próprio Vinícius fala. Uma outra questão também, que aí a gente pede também os centros acadêmicos presentes, né, e os que vão assistir essa reunião e ver a ata posteriormente, de chamar o pessoal para participação, porque, por exemplo, já que esse evento ele pode ser condicionado e juntar o Sul com o evento, o primeiro evento nacional EAD, dá para todas as regiões participarem. E o interessante para os alunos é carga horária. Então, se vocês participam desse, ganham uma carga horária, participam, sei lá, do regional remoto, caso não consiga presencial, ganha carga horária. Final do ano a gente tem também o nacional, que pode ser também tanto presencial como uma parte ou outra de apresentação ali no remoto, os alunos conseguem bater essa carga horária o quanto antes. É uma preocupação quase semanal aqui dos estudantes da gente, que eles ficam mandando mensagem, ó, quando tiver alguma coisa da Fenefil, manda pra gente que a gente tá precisando de carga horária. E eu não sei como tá o de vocês. E aí a gente quer saber se a gente faz, se mantém ou não, né? Esse evento Sul, a gente está precisando de mais mãos, e se a gente aproveita ele e adiciona o primeiro encontro EAD, né? A nível nacional, no mesmo evento. A gente pode colocar em votação a sugestão de Matheus. Você reformula aí para a gente votar. Desafio da UEMA, já que está sendo reduzido sobre a Erefil Sul, agora, ao colocar o primeiro evento do EAD junto com esse outro, é fazer e divulgar cada centro daqueles que têm o interesse de serem monitores, explicando as coisinhas e tal. Eu vou tentar marcar uma conversa com cada representante docente lá do Sul. A Fenefil ainda não tem uma base no Sul, né? A gente está indicando agora, na verdade, está empossando agora o coordenador do Sul para iniciar esse processo de fortalecimento do movimento estudantil de filosofia lá no Sul. E fica meio chato da gente aqui do Nordeste decidir algo do Sul, né? Então, fica essa questão, né, da gente estar fazendo algo pelos estudantes do Sul. Mas entendemos que é preciso ter alguma iniciativa, entendeu? Então, essa iniciativa a gente vai fazer, a gente pode colocar em manter. Na verdade, a questão do Matheus. Matheus, você pode reformular para a gente colocar em votação o que você sugeriu? Então, a sugestão é juntar literalmente os dois eventos
e aí chamar os estudantes dos centros acadêmicos aqui presentes e os que vão depois receber essa ata para poder também participar. Porque, por exemplo, a gente tem um evento do Sul, ele está para ocorrer, só que a gente precisa de muitos braços, porque tá chegando o evento, tem poucas inscrições, e a gente está querendo fazer o evento EAD a nível nacional, ou seja, todas as regiões têm papel nesse evento. Então, a intenção é chamar as regiões para poderem compor esse evento para poder ajudar ele a acontecer. Por exemplo, o centro acadêmico poderia trazer uma, duas, três pessoas, porque ajudariam a gente tanto a mediar as mesas, enfim, fazer toda essa parte logística que um encontro EAD necessita. E aí minha proposta seria as regiões se unirem com a região sul para poder fazer o evento deles ocorrerem junto com o nosso primeiro evento EAD a nível nacional. E aí os centros acadêmicos seriam um papel, né, de ajudar ali, enfim, pelo menos trazer pelo menos uma ou duas pessoas para a gente poder montar um núcleo e conseguir fazer com que esse evento aconteça. E aí é bom para todos os centros acadêmicos de todas as regiões, porque a gente gera certificado de horas da carga horária. Então, minha sugestão seria as regiões aqui se unirem com a região sul para a gente poder fazer um evento e uma grande comissão para a gente poder fazer tanto o evento nacional EAD quanto deles ocorrerem. Essa seria a minha sugestão. Mantendo a mesma data, é isso? Isso, isso. Então a gente coloca em votação. Gentileza, levantem A as mãos proposta é, quem. a proposta é, enfim, é a mesma proposta, só que chamando os centros acadêmicos para poderem participar dessa grande comissão. As entidades levantem as mãos. Quem aprova a sugestão de Matheus. As três entidades presentes aprovaram, então vamos tentar fazer essa força-tarefa para realizar os dois eventos, fortalecer o Sul e fortalecer os estudantes do EAD. Vamos tentar organizar aí o calendário, né, para ver como é que a gente vai fazer nesse curto período de tempo a convocatória, mais urgente possível, e uma programação específica de formação para os estudantes EAD, né? Seria interessante a gente entender as demandas. Então, seria um evento mais de conversa com esses estudantes para entender as demandas, apresentar a federação, o movimento estudantil de filosofia e as formas de organização EAD. A EAD pode ter representação discente, né? Pode ter centro acadêmico, então a gente pode estar fazendo uma grande conversa, né? Então, decidir se vai ser em um dia, em 2 dias. Então, a gente pode estar deliberando conforme a programação. Acredito que 2 dias a gente consegue. Deixa eu ver como é que vai ser aqui no mês que vem. Como são estudantes EAD, acredito que colocando para 2 dias a gente consegue um público maior. Porque do Encontro do Sul vai ser do dia 21 ao dia 24. Vocês acham que a gente pode colocar os 4 dias ou dentro dessa programação a gente colocar o Encontro Nacional apenas 2 dias e concentrar os dois dias para cada evento? A gente pode fazer assim? Ou a gente pensa melhor a programação a partir do grupo do conselho? Bom, alguém do norte está conseguindo falar sobre. Vai conseguir falar, que tem gente que está com impedimento, mas vai ter o Erefil Norte. Deixa eu ver aqui a data. O Erefil Norte, do dia 14 ao dia 18 de setembro, na UFPA. Vai ser um evento presencial, híbrido, né? Presencial e híbrido, mas entendendo que a questão é de ser uma preparação para o Enefil, né?
Então, eles vão lançar o edital. Vamos aguardar aí o retorno da comissão organizadora. Agora a gente pode falar sobre o Enefil, né? Do Enefil, a gente tem conversado com a Pró-Reitoria, tem conversado com o nosso Centro de Educação em Ciências Humanas, que eles estão fazendo a mediação, mediando entre nós, estudantes, com a reitoria. Então, eu estou conversando com a nossa diretora para ver se a gente consegue o alojamento dentro do CODAP, que é o Colégio de Aplicação que fica dentro da UFES. Se a gente não conseguir alojamento dentro da UFES, seja em alguma didática, né, alguma sala ou algum espaço dentro do campus, tem a escola e tem algumas escolas ao redor, entendeu? Então, estamos ainda conversando a questão da alimentação e eu vou fazer a prestação de contas do Enefil. Até o momento, nós temos 1.744,20 das arrecadações de inscrições. Então, temos esse valor, as inscrições estão rolando, esse mês vai virar o lote, então é importante vocês já irem se programando para se inscreverem, submeterem, solicitarem um ônibus. A gente vai propor também preparativos, né, do encontro nacional, e vamos ver como é que vai ficar. Se vai ser por estado, convocar reuniões por estado, alguns estados que têm, por exemplo, mais curso de filosofia, como São Paulo, Bahia, o Maranhão, ou se a gente faz por região. Esses preparativos que é uma reunião para a gente ouvir as demandas, se vai ter auxílio viagem, se vai ter ônibus, como é que está a organização, o que é que podemos ajudar. Então, esse preparatório para a gente estar organizando mais ou menos o sentido de orientar as pessoas, e a gente deixa a programação do pré-Enefil para as pessoas que gostam de ensinar como submeter resumo, como fazer resumo. Então, quem quiser se voluntariar para se encaixar na programação, para ensinar as pessoas a submeterem resumo, né, para o Enefil, então fica aqui a convocação, né, de que dentro dessa programação é possível a gente fazer isso. A gente não está fazendo porque não temos mãos, né? A comissão organizadora é pequena, a executiva nacional está também com outras questões, tanto regionais, né, quanto da entidade em si. Então, a gente pode estar pensando aí uma forma de ter essa orientação, tanto de fazer os resumos, né, quanto de ouvir, de processo de escuta, que é o pré-Enefil, que é previsto pelo Estatuto. Nós vamos continuar. Fizemos a região norte, fizemos a região nordeste, se eu não estiver enganado. Não, não, região nordeste não, região sudeste. Agora a gente pode retomar, né, no sentido de ser estaduais, nessas nesses estados que tem mais curso de filosofia, ou se a gente continua o regional. Então, a gente pode estar aí trocando figurinhas no nosso grupo do conselho, ou no grupo geral lá da federação. Sobre o NFI, alguém tem alguma dúvida? Vai ter alojamento, vai ter alimentação, é a nossa prioridade nos nossos encontros, é alojamento e alimentação. Então, a gente está vendo com a parceria com a universidade se vai conseguir o restaurante universitário, entendeu? Então, nessa questão do Enefil, a gente está tentando encaminhar, mas tem a garantia de que em algum lugar a gente vai alojar as caravanas e vai alimentar as caravanas, que é a prioridade da gente estar recebendo esses valores aqui da inscrição, e a gente vai procurar também parcerias com sindicatos, vendo aí a possibilidade, né? Que a gente ainda está sem CNPJ. Então, fica meio difícil a gente conseguir alguns financiamentos de algumas instituições, então precisamos de
intermediação de outras entidades com CNPJ ativo, para a gente estar recebendo financiamento. Mas é isso, tá? As submissões estão acontecendo do Enefil. Dentro do Enefil vai ter o Cobrefil, a programação já está pronta, aquela é uma programação prévia, digamos assim. Esses são os buscapés. Acredito que é só. A gente vai estar retomando essas conversas durante os preparatórios que nós vamos estar convocando, seja por estado ou por região. Deixa eu ver aqui o comentário. Centro Acadêmico da UEMA, 2 dias para o Erefil Sul e 2 dias para o EAD? Se for assim, é melhor, pois se colocar mais mesas e atividades ou desejar colocar que seja os 5 dias da semana, vai ser puxado. Então, é bom ser do 4 dias do evento, pois nem sabemos ainda a quantidade de pessoas que poderiam participar. Sim, sim. Acredito que a gente pode reduzir, sim, colocar manter a quantidade de dias do Erefil Sul, do dia 21 ao dia 24, só que fazer dentro do Erefil Sul o encontro, tem a sigla, só que eu não gravei ainda, o encontro dos estudantes EAD, nesses 2 dias. Então, são 4 dias, a gente divide para os 2 eventos. Acho que assim fica melhor. Aí a gente faz uma mesa de abertura, convido os centros acadêmicos do Sul para compor a mesa de abertura, então a gente vai pensando aí a programação. Bom, o Tales de Mileto, Cafio, concordam em chamar a Comissão Sul para alinhar os 2 dias dentro da programação deles. Submissões e mesa com eles. E toda a parte de conversa e apresentação das entidades do Encontro EAD. É bom a gente alinhar também isso com o Calel. Não sei se ele está aqui presente, para ver em que medida ele pode estar pensando uma programação, né? Sendo que ele já está entrando já com esse negócio no colo, mas não vai ser bem assim, a gente vai se ajudar, né? Mas é interessante ver como é que ele pensa também essa questão. Bom, a gente está agora em que pauta? Ah, o podcast. A gente está sem coordenação de pesquisa, que estava com esse objetivo aí do podcast, da Fenefil, criou até um grupo, só que com a saída dele, essa idealização aí do podcast vai ficar aí só na ideia por enquanto. Da prestações de contas geral, né? Eu falei do Erefil Sul, ainda não. Tem R$ 58, é um valor mais simbólico, né, no sentido... Mas isso também pode ser mudado, tá, gente? Foi a sugestão da comissão inicial, e não faz mais parte, de cobrar um valor de, acho que foi R$ 17. Tem um valor sendo cobrado, mas tem a questão de sócio-vulnerabilidade pelo CARD único e gratuidade para ensino médio e gratuidade para representante de centro acadêmico. O Erefil Nordeste, 2.835. E do Enefil, já falei, 1.744,20. No caixa da entidade, o que foi repassado pela tesouraria, ainda estou aguardando o extrato, o relatório de saída e entrada, para a gente fazer a prestação de contas para os conselheiros. A gente tinha 280, aí desses 280 a gente fez uma arrecadação para o Coneg da Uni, a gente conseguiu R$ 60, acredito. Então, desse relatório eu não tenho especificado porque não foi passado ainda a tesouraria para a gente. Mas a gente teve uma reunião antes, né, e ficou esse valor, não sei a atualização da reunião para cá como ficou. Mas a gente retirou 250 para pagar o credenciamento no Coneg, e eu estou em débito com a federação de R$ 200, porque eu precisei comprar de última hora passagem de Sergipe para São Paulo. Acontece que eu comprei a passagem errada, era para ter comprado para 3 de junho, eu comprei 3 de julho. Então, de última hora, quando fui fazer o check-in, estava lá 31 dias para a viagem. Aí eu tive que recorrer à federação, então estou em débito
de R$ 200 a federação. Então, acredito que a prestação de contas tem isso, né? Tem o meu débito, tem o que saiu, e como eu não consegui reembolso da viagem, da passagem que eu comprei errada, do mês que vem, 3 de julho, eu vou voltar a São Paulo. Vou tentar conversar com os estudantes, continuar as conversas, né, sobre o Enefio, sobre a possibilidade também de um Enefio do Sudeste. Então, estou vendo aí uma agenda, vou ver quantos dias eu consigo ficar lá em São Paulo para tentar retomar esse curso. Se o processo da organização decente, né, a gente ainda não tem caixa suficiente para estar dando auxílio para a direção executiva. Então, já estou deixando aqui avisado, né, que vou estar em São Paulo porque não consegui reembolso e não vou perder o valor da passagem, né? Já basta o valor que eu perdi de um outro rolê aí. Então, vou para São Paulo, estou construindo uma agenda, me ajudem também a construir a agenda lá em São Paulo. Talvez eu fique uma semana, 2 semanas, porque a passagem de volta ainda não comprei. Comprei só a ida, e foi errado, né? Foi um erro, um equívoco. A passagem de volta eu vou comprar, mas primeiro eu quero saber como é que vai ficar a minha agenda lá. Então, se vocês tiverem indicação de estudantes, de universidade, de evento para eu poder participar, representando vocês, eu posso estar vendo aí a minha agenda. Mas, enfim, eu acho que foi o último ponto de pauta, né? Já temos empossados novas pessoas para a gestão, a prestação de contas foi feita, a gente vai enviar tudo direitinho a partir do momento que as entidades enviarem a ata com os conselheiros, formalizando, que a gente vai enviar por e-mail as prestações de contas e vai trazer de forma mais robusta no próximo Conselho Nacional. Acredito que vamos precisar convocar um CONEF extraordinário no final do mês, para colocar em pauta o regimento interno do encontro regional. Tá bom? Então, não tendo nada mais, a gente vai conversando lá. E ainda deu quase 2 horas de reunião, hein? A gente vai conversando lá no nosso grupo geral ou no grupo do conselho. E é isso, gente. Pode finalizar a nossa reunião. Tem o que ocorrer. Bom, não tendo o que ocorrer, qualquer dúvida, qualquer questionamento, tem meu WhatsApp, pode me ligar, a gente pode marcar reunião para conversar melhor, ter algum esclarecimento sobre o que foi debatido, o que pode ser debatido, o que estamos planejando dentro da gestão da Fenefil, dentro dos encontros, então estou disponível aí das entidades, dos estudantes, então qualquer momento podem recorrer ao meu WhatsApp. Então, eu finalizo o Conselho Nacional Estudantil de Filosofia do dia 13 de junho, às 20 horas e 43 minutos. É isso, gente. Boas festas de São João. Eu vou também curtir aqui a Guerra de Buscapé. Até o próximo Conef.